O Estado tem a obrigação de promover medidas para combater a desigualdade social. Isso em detrimento, da desigualdade econômica e também educacional que a gente tem no nosso país. E as cotas são uma forma de promover esse reparo. Mas a gente sabe que é preciso ir além e também promover acessibilidade, para que as pessoas que tenham esse direito consigam ter acesso à informação necessária para poder fazer uso desse benefício. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o professor Cláudio Goulart, que também é especialista em gestão pública. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês pelo convite. Esse tema é fundamental e importante, né? A lei de acessibilidade e a lei que reserva vagas para concurso público para negros e pardos, né, o PPP, tenta reparar uma desigualdade que já vem de anos, com relação à empregabilidade, com relação a acesso a determinados cargos. Então, por exemplo, antes você pega 30, 40 anos atrás, antes da promulgação da Constituição de 1988, dificilmente você tinha pessoas de cor tendo acesso à universidade, tendo acesso a maiores oportunidades e determinados cargos que são top, hoje estão entre os principais em relação à remuneração. Então, você dando acesso a essas pessoas, portadoras de deficiência e pessoas também que têm a cor preta ou parda, você está tentando reparar uma desigualdade que vem de anos e anos. E é só o primeiro passo, porque ainda hoje nós temos muita desigualdade, principalmente vem da parte de educação de base e acesso à informação. É isso. Em 2014, que foi lançada a lei de cotas, que reserva nos concursos federais 20%. Então, todo concurso precisa reservar 20% desde que a quantidade de vagas seja superior a 3. Na sua visão, esse percentual é algo aceitável dentro dos números, dos dados que a gente tem da população negra no nosso país, negros e indígenas? É o primeiro passo, né? Para a gente tentar reparar esse erro histórico. A lei de cotas, ela, como eu falei anteriormente, ela tenta diminuir a desigualdade. Hoje, a maioria da nossa população é preta ou parda. De acordo com a lei que fala sobre essa parte de pretos e pardos, é autodeclaração. Então, a gente hoje nós somos uma população miscigenada, né, com muita influência africana, com influência também europeia, e em determinados pontos do país você vai ver a grande maioria da população negra, por exemplo, Salvador. Quase 70% de Salvador é negro. E você vê essas pessoas estão tendo os mesmos acessos às mesmas oportunidades que as pessoas brancas de Salvador. Então, Rio de Janeiro também é uma população onde você tem muita influência negra. Perfeito? Então, assim, é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. De 94 para cá, a gente deu um passo grande, porque você, não só para concurso público, mas para universidades federais e estaduais também você abriu esse acesso. Então, assim, vai acabar com a desigualdade? Não, porque não depende só de oportunidades na parte final, ou seja, na parte de empregabilidade. Você deve corrigir isso na educação de base, ou seja, no início, para você tentar dirimir esse tipo de problema. Eu acho que uma informação importante é a gente fazer uma diferenciação, né? A quantidade de vagas é 20% para PPP e também 20% para PCD? Com relação à quantidade de vagas, percentual de vagas a serem destinadas, pessoas pretas e pardas, é 20%, tá? Dependendo, como você falou inicialmente, das quantidades que o concurso vai disponibilizar de vaga. Com relação à acessibilidade, a lei da acessibilidade ela diz que no mínimo 5% será reservado e no máximo 20% das vagas para o concurso. Então nós tivemos concurso oferecendo 600 vagas, que inicialmente, por causa da atividade, quem vê de fora verifica, não dá para uma pessoa portadora de deficiência ocupar. Agora, que tipo de deficiência nós estamos falando? Estamos falando de deficiência física? Estamos falando de deficiência auditiva? A pessoa que tem audição parcial também é deficiente, porque ela não está em igualdade com qualquer pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Correto? Então, assim, essa diferenciação. 20%
pessoas pretas e pardas. Algumas leis estaduais falam também para indígenas, entendeu? Que entra na condição de pardo. E a acessibilidade é no mínimo 5% e no máximo 20%, dependendo das vagas que você tem no concurso. Isso para concursos públicos civis. Tá? Os concursos públicos militares, a parte de acessibilidade, eu vejo que não está sendo contemplada por causa da questão do militarismo em si. Entendi. E é preciso que esse concurseiro faça algum tipo de comprovação? Ele precisa ter algum laudo, algum documento? Isso para PCD e também para as cotas como PPP? Eu vou começar primeiro com as cotas PPP, pessoas pretas e pardas. Assim, no início, como a lei fala sobre autodeclaração, é a maneira que você se enxerga junto à sociedade. Então a gente tinha algumas desigualdades do tipo, ainda tem, de pessoas irmãos gêmeos, uma se considerar parda, e a outra se considera branca. Eles concorrem às vagas, embora a vaga no concurso seja aquela, concorre em pé de desigualdade. Tá? A lei dá essa margem de interpretação, correto? Então, por exemplo, o que fizeram os órgãos públicos? Instituíram comissões para testar se aquela pessoa é realmente negra ou se ela está tentando fraudar uma condição de cor. O que é negro? O que é pardo? Como eu falei, nós somos um país miscigenado. A gente tem mistura europeia, a gente tem mistura indígena, a gente pode ter mistura oriental. Nós somos um país miscigenado. Dificilmente você vai falar se aquela pessoa é branca. Eu acho que a coisa é mais profunda. Ela parte da questão, quais condições que você teve. O Estado do Rio é um exemplo disso. A UERJ, por exemplo, para concursos públicos no Estado, não só a UERJ. Concurso público no Estado, você tem vagas destinadas a pessoa pobre. Ou seja, aquelas pessoas que não tiveram os mesmos acessos, independente de cor, raça, condição, não teve acesso a praticamente nada. É a cota da hipossuficiente. Hipossuficiente, exatamente. Pessoas pobres. Perfeito. Aí se você está tratando exatamente da desigualdade, mas isso é uma realidade nossa. Isso não é uma realidade do país. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde você tem a maioria de brancos, a cota de hipossuficiente, de repente, seria uma boa. Porque cota de negros, num lugar onde a sua grande maioria tem descendência europeia, você vai atingir um número muito pequeno de pessoas que são realmente pobres. A lei de cota para negros, pretos e pardos, ela assim, tenta tirar um problema das costas do Estado, um problema global, um problema nacional, que foi a questão da escravidão. Perfeito? A questão de pessoas retiradas do seu local de origem, vêm para cá para trabalhar de graça e no fim da escravidão simplesmente você diz, não, a partir de amanhã eu não preciso mais de você. Como aquela pessoa vai viver? Que condições aquela pessoa vai viver? A gente sente efeitos até hoje. Até hoje. E com relação à pessoa com acessibilidade, a questão das cotas, assim, você dá a possibilidade de emprego a pessoa que não teria praticamente. E eu considero o concurso público a forma mais democrática de acesso a emprego. A forma mais democrática, porque aquela vaga só depende de você. Não depende do seu currículo anterior, depende das suas condições de estudo. Lógico, professor, a pessoa não teve condições de estudo inicialmente. Correto. Então ela vai ter que correr atrás desse tempo perdido para poder se equiparar. E mais, ela vai concorrer somente àquelas vagas específicas. Então, para mim, a forma mais democrática de empregabilidade no país é concurso público. Muito interessante essa colocação. Falando ainda sobre os PCDs, né? São quais tipos de deficiência que não impedem essa pessoa de realizar um concurso público? Você colocou bem, não impedem. O que a gente entende por deficiência? Assim, normalmente as pessoas, para poder fazer um concurso para portador de necessidade especial, ou PCD, condições de deficiência, ela deve demonstrar, através de laudo médico, que ela possui determinada deficiência. Como eu disse anteriormente, a pessoa que não tem audição total, ou seja, só audição parcial, não escuta de um dos ouvidos, escuta de outro, também é deficiente. O deficiente físico também é deficiente, embora ele possa não ter acesso a determinados cargos. Por exemplo, eu dei exemplo de um concurso com 600 vagas.
para determinado órgão. Ele vai tentar disputar aquela vaga para determinado órgão, mas a lei diz que ele vai ter que ter condições de exercer aquela atividade. Então, vou pegar um exemplo: Polícia Federal. Tem vaga para deficiente. Agora, desde que o deficiente consiga passar por todas as etapas do concurso. Então, o deficiente auditivo vai, dependendo da deficiência física, consegue, até porque o teste de aptidão física da Polícia Federal é um dos mais puxados em relação ao concurso público, mas só a possibilidade de você dar acesso a que essas pessoas concorram a um cargo onde a remuneração inicial é 12 mil, você está abrindo possibilidade para uma pessoa que não tem praticamente vagas de emprego aqui fora. E são muito capacitadas, tá? São muito capacitadas. Eu tive, por exemplo, uma pessoa conhecida que ele não tinha visão nenhuma. E, assim, como o corpo humano é perfeito, ele compensou a falta de visão com um poder de assimilação absurdo. Então ele conseguia aprender de forma rápida, assimilar conteúdos e memorizar assim, de forma que não dá para explicar. A ponto dele conseguir ensinar pessoas que com ele estudavam sem ele enxergar nada. Ou seja, ele compensa com audição, ele compensa com memorização, a utilização melhor do cérebro. Professor, é possível que o concurseiro concorra como cotista e também nas vagas de ampla concorrência? Vou começar com a vaga para deficiente. Tá? Os portadores de necessidades especiais, de deficiência, eles devem concorrer às vagas específicas para ele. Tá? Então, você tem vagas destinadas, como eu falei no início, mínimo 5%, máximo 20%, sempre que o concurso disponibilizar de vagas onde você possa fazer essa diferenciação. Com relação a pessoas pretas e pardas, essa sim ela pode optar, ou ela concorre a vagas de ampla concorrência, ou ela concorre às vagas para pessoas pretas e pardas. Se ela optar a concorrer às vagas com pessoas pretas e pardas, ela sabe que ela está concorrendo a 20% daquelas vagas destinadas. Então, como fica isso na prática? Então, a cada 5 pessoas convocadas, uma vai ser preta e parda, porque atinge os 20%. Então, se você tem 10 pessoas convocadas em determinado concurso, você vai ter 2 pessoas convocadas pretas e pardas. Mas pode ocorrer também que a nota daquela pessoa preta e parda que concorreu às cotas seja uma nota maior do que o primeiro lugar da ampla concorrência. Isso é possível. Então, como vai ficar isso? O primeiro a ser convocado, a pessoa preta e parda. Segundo, terceiro e quarto, ampla concorrência. Então, a cada 5, deve se chamar 1. Mas ele deve optar no ato da inscrição por ampla concorrência ou pessoas pretas e pardas. Entendi. Então, eles continuam seguindo a mesma lógica de a cada 5, 1. A única diferença é que a pessoa que concorreu à cota como PPP, ela ficou em primeiro lugar, mas as próximas 4 pessoas precisam... ampla concorrência. Entendi, muito sendo bom. 20% sempre. 20% sempre. Muito bom. Para quem solicita, né, para fazer a prova concorrendo à cota como pessoa com deficiência, a prova, ela tem algum tipo de diferenciação para essa pessoa? No ato da inscrição, a pessoa portadora de deficiência ela vai dizer se ela depende de condições especiais para fazer a prova ou não. Se ela é uma pessoa deficiente, mas ela tem condições especiais. Exemplo, por exemplo, uma pessoa que não enxerga. A prova vai ser igual à da ampla concorrência? Isonômico. A isonomia é base do concurso público. A mesma prova que eu vou fazer, você vai fazer. Só que a pessoa com deficiência vai ter a prova lida. Alguém vai ler a prova para aquela pessoa, já que ele tem problema de deficiência. Eu não tenho conhecimento até hoje de prova feita em braille para a pessoa que vai concorrer à vaga, por exemplo, a deficiente. Até porque... deficiência visual. Até hoje não ouvi falar. Mas normalmente pessoas da banca examinadora leem a prova para aquela pessoa que está concorrendo às vagas. Um segundo caso também, que ocorre bastante, e está sempre no ato da inscrição, é perguntando se tem alguma condição de acesso, dificuldade de acesso ao local de prova. Isso pode ser para ampla concorrência ou para pessoa com deficiência. Porque, por exemplo, se eu tenho algum tipo de deficiência física e não consigo ter acesso ao local de prova, vai ter que ser disponibilizado no local de prova que tem acessibilidade. Elevador, rampa.
E pessoas também da ampla concorrência que pode ter dificuldade de mobilidade. Então, por exemplo, se eu quebrei a perna e disputo ampla concorrência, mas vou ter dificuldade para subir escada porque eu estou usando muleta, eu tenho que comunicar no ato da inscrição. Entendi. E é interessante isso porque não adianta apenas liberar, por exemplo, colocar ali a cota, ter o percentual, mas você não dá a acessibilidade, que é o que a gente falou aqui no começo, né? Para que a pessoa tenha, além de acesso à informação, ela tenha acesso aos recursos necessários para que ela consiga fazer uma prova ali igual a todo mundo, né? Feito de forma isonômica. Você não pode disponibilizar uma vaga onde a pessoa não vai conseguir fazer prova. Sim. Não, isso aí, assim, todos os concursos que a gente tem participado, que eu tenho visto, há sempre essa preocupação de condições de acesso possível às pessoas com deficiência e às pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção. Não tem tido problema com relação a isso. Professor, eu sei que é uma pergunta que engloba um pouquinho na temática que a gente falou anteriormente, mas é importante deixar algumas coisas claras para que a pessoa com deficiência saiba que ela vai solicitar a cota, sendo aprovada, ela vai ter ali os mecanismos necessários para poder executar o trabalho. Isso é visado, por exemplo, na acessibilidade. Eu sei que a gente tem diferentes tipos de deficiência. Então, quando você recebe essas pessoas que solicitam ali a cota para pessoa com deficiência, pode vir uma pessoa, como você disse, que não tenha visão, ou que não tenha audição, ou, por exemplo, que não tenha um membro. Então, é preciso adaptar de acordo com a situação. É visado nos setores públicos a necessidade especial daquela pessoa para poder dar a condição de que ela execute aquele trabalho? Não só execute, como execute com eficiência o trabalho, né? Que eficiência é um dos princípios que estão na Constituição e que é um dever da administração pública prover. Atuar com excelência. Deve ser, não só pode, mas deve ser disponibilizado que as pessoas com deficiência tenham acesso a atividades que consigam elaborar. Porque senão você tem uma pessoa contratada, uma pessoa concursada, um servidor público, sem as condições de trabalho, por que não te dão acesso a condições? Então, deve ter, é dever do Estado prover essa condição. Tá? Então, é dever do Estado prover essa condição. A pessoa pode se inscrever no concurso, a pessoa pode fazer o concurso, a pessoa vai passar na prova, digamos, uma pessoa com deficiência visual, eles vão ter que adaptar essa pessoa a uma condição que ele desenvolva seu trabalho, a condição de dignidade, de você se sentir útil, trabalhando e servindo. Esse é o papel do serviço público, é o papel do servidor público, independente da condição dele, seja de deficiência ou não. Perfeito. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu queria abordar um pouquinho essa temática. Quando eu preparei, né, essa pauta, fiz uma pesquisa, eu conversei com algumas pessoas e a gente escuta de tudo, né? E uma das colocações de algumas pessoas negras era que ele não iria usar a cota, concorrer à cota, porque isso considerava como uma forma de inferioridade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes não parte dela, mas as outras pessoas colocaram o cotista em uma posição de inferior, como se ele estivesse pedindo esmola. Eu não queria usar essa palavra, mas é como se ele estivesse solicitando isso. Eu uso para você. Assim, a gente vive numa sociedade preconceituosa, por mais que nós digamos que não existe preconceito, existe preconceito regional, de nordestino vindo para cá, existe preconceito com relação à cor, existe preconceito com relação à condição social, mas é mais uma etapa que ele vai ter que ultrapassar e denunciar sempre quando houver esse tipo de preconceito. Primeiro, você não pode inferiorizar ninguém, eu sei que há, principalmente em universidade, em concurso público eu não tenho ouvido falar muito nisso. Tá? A pessoa que disputa a prova para cota, ela vai ganhar a mesma coisa que a pessoa que passou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, como qualquer aprovado. Isso existe muito em universidade. Que universidade, federal, estadual, pública em si, por sua natureza, ela sempre foi muito elitizada. Porque a maioria das pessoas que tinham acesso eram pessoas da elite. Pessoas que tiveram uma base de ensino muito boa, ensino fundamental e médio muito boa, para ter condições de acessar uma Unicamp, uma UFRJ, o UERJ, são pessoas que tiveram base. E quando você começa a misturar esses graus de elite junto com pessoas que entraram por cota, que às vezes fizeram um pré-vestibular social, entendeu? Não pagaram nada,
perfeito? E vão ter acesso aos mesmos locais, ao mesmo conhecimento. Tudo bem que o mercado de trabalho, às vezes, depois pode tentar inferiorizar, ela não pode se sentir inferiorizada. Ela tem as mesmas condições intelectuais da pessoa que passou normalmente em ampla concorrência. Tá? Isso tem que acabar. Eu sei que preconceito no Brasil é uma coisa estrutural, a gente não tem previsão disso ter fim. É como você tentar punir severamente se o conhecimento e o estado da pessoa que pratica o preconceito vai continuar. Então você pune, a pessoa fim, não, eu não vou fazer isso porque eu posso ser punido, mas aquele sentimento da pessoa continua sendo o mesmo. O que ela pensa continua. A questão nossa é mudar o modo de pensar. Se a gente conseguir mudar o modo de pensar, a gente, como eu digo, é sociedade, conseguir mudar o modo de pensar, a gente vai acabar um pouco mais com essas desigualdades. E vai até se sensibilizar um pouco com as condições. Tá? Eu vejo, como falei para você, isso é mais coisa de universidade, jovens que estão começando a vida agora, mas já vem com uma raiz preconceituosa de família, tá? Tentar inferiorizar a pessoa que passou para a cota. Em concurso público eu não vejo, tá? Não vejo. Eu sei pessoas, eu sou concursado, conheço pessoas que são deficientes, conheço pessoas que passaram em cotas para pretos e pardos, e por isso elas são incapazes de alguma coisa. Isso. E universidade que é uma coisa mais elitizada, mas isso a gente, se Deus quiser, a gente aprende a ser uma sociedade mais igualitária e menos preconceituosa. Eu acho que é o que a gente falou durante todo o programa, né? É uma forma de reparação, de equiparação ali social. De um erro histórico, principalmente pretos e pardos, e a condição da acessibilidade. O preto e pardo vem da condição da escravidão, onde acaba a escravidão e você deixa os negros a Deus dará sem nenhum tipo de política social. E esse histórico foi se perpetuando ao longo do tempo. Exatamente. Até hoje. As comunidades que existem no Rio de Janeiro não existem à toa. As comunidades que existem no Brasil não existem à toa. Ninguém está ali porque quer, está ali por condição que a vida impôs. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Foi muito bom. Eu espero que a gente tenha ajudado os nossos concurseiros e esclarecido um pouquinho mais sobre essa temática. É isso, lembra de se inscrever aqui no nosso canal, de acompanhar a gente em todas as redes sociais, porque a gente está sempre atento aí em todas as novidades para divulgar para vocês em primeira mão. Até o próximo programa. Tchau, tchau.